eu quero falar que Deus tem promessas para mim e para você, e promessas que Ele espera que eu e você venhamos desfrutar dessas promessas. E essa promessa que Ele deixou aqui, ó, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, Josué, tudo que eu falei para Moisés segue para você, e você que vai na sequência agora, você que vai encabeçar o povo, e você que vai adiante. Versículo 4. Desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, perante o poente do sol será vosso termo. Vamos 5 e 6. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos pais que lhe daria. Então a promessa deu sequência sobre Josué. E Josué tomou aquilo, tomou posse daquilo. Amém? Eu sou líder, agora eu vou encabeçar, vou continuar a jornada que Moisés começou há mais de 40 anos atrás. Capítulo 2, versículo 1. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Setim. Josué 2:1. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Setim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Pode parar por aí. Irmãos, não parece um pouco... se Deus falou que todo lugar que eles iriam pisar já era deles, que ninguém ia resistir à presença deles, por que Josué teve que enviar espias para observar a terra? Não parece um pouco estranho? Sim ou não? Se Deus te deu uma promessa, eu estou te colocando para pensar, tá, gente? Estou te colocando para pensar. Parece um pouco estranho, mas não é estranho. A promessa que Deus deu para mim, que Deus deu para você, que Deus deu para nós, como Igreja de Cristo, ela vai se cumprir. No tempo certo, na hora certa, tudo, se for regado com jejum, com oração, com prudência, eu e você vamos gozar das promessas pessoais e das promessas coletivas como Igreja de Cristo. Mas eu quero te falar uma coisa. Josué, nesse momento, ele foi prudente. Ele foi prudente. A promessa, muitas vezes, tem gente que recebe uma promessa e no dia seguinte está lá esperando a promessa sentado e de braço cruzado. Não, enquanto não chegar, enquanto eu não receber, enquanto isso não chegar, enquanto o que Deus falou, eu não vou dar o próximo passo. Quero falar que é tolice. A gente tem que caminhar, a gente tem que andar, a gente tem que fazer com que a nossa vida vai entendendo os propósitos, a forma como que essa promessa vai se vir sobre a nossa vida, vai chegar sobre as nossas vidas. A gente tem que andar prudentemente, não sentar e esperar, mas andar prudentemente, atento a todas as circunstâncias ao redor, tudo que se passa, porque às vezes, em algo que você não espera, pode ser que por ali que venha a tua bênção. Algo que você jamais, pode ser que por ali que Deus mostre aquilo que Ele falou há 10, 20 anos ou meses atrás, pode ser por ali. Ou pode ser que você seja abençoado no dia seguinte do que você recebeu, da promessa que você recebeu. Mas olha adiante. Então ele enviou esses 2 espias para espiar secretamente. Olha o que diz Josué 2:23. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra, nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Então o parecer de Josué naquele momento foi o parecer de que todo o povo daquela cidade, essa cidade aqui, irmãos, Jericó, era uma cidade fortificada com muros altos,
E essa cidade, para ser conquistada, Deus deu uma estratégia muito louca. Deus conquistou essa cidade com o povo marchando e clamando. Praticamente não teve nada de batalha, mas foi no clamor, foi algo que foi conquistado primeiramente lá. Mas eu quero falar uma coisa para você. Antes da promessa se cumprir, Josué foi prudente e enviou os espias. Os espias vieram comparecer, o negócio lá está fervendo. O comentário naquela cidade é de que uma hora a casa vai cair, uma hora os muros vão ruir, uma hora vai destruir tudo. O comentário é que os judeus, que nós, os israelitas, estamos por aqui pela redondeza e está todo mundo com medo. Imagina Josué, o líder, dos judeus, escutando tudo aquilo. Agora é hora, agora é hora. Agora é hora nada, tinha um momento certo, tinha a hora certa de ir, tinha um momento exato de ir. Eu quero falar que a atitude de Josué de enviar aqueles 2 espias foi uma atitude prudente. Ele foi um homem prudente. Eu até coloquei aqui, prudência, virtude que nos faz prever e procurar evitar as inconveniências e os perigos que muitas vezes tem na nossa vida. Tem perigo a gente chegar lá na Casas Bahia e comprar televisão, geladeira e tal. Tem perigo, irmão. Tem perigo. Se você comprar ali na sua conta, o negócio vai ferver lá na frente. Vai ferver lá na frente. Você foi imprudente nas finanças. Tem perigo eu sair acelerando daqui até Tamambuca em 10 minutos, chegar lá. Perigo. Posso atropelar alguém, posso não sei o quê. Estou infringindo as leis. Quem já viu aí no noticiário, às vezes de jornal, né? Você põe lá e por imprudência do motorista, o acidente aconteceu. Quem já viu isso, né? Imprudência. Imprudência na vida espiritual. Eu até coloquei aqui como que é? Imprudência na vida espiritual provoca desastres, causa acidentes. Abre comigo a palavra em Provérbios 27:12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. O avisado aqui pode ser o prudente. O prudente vê o mal e esconde-se. Ô pastor, quer dizer que agora eu tenho que fugir? A gente tem que fugir da aparência do mal. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que o homem que discerne todas as coisas, ele tem que fugir de tudo que é aparência do mal. Eu lembro no início da minha conversão, eu tinha dificuldade com algumas coisas, e uma das coisas que Deus falou claro comigo: para de frequentar os lugares que você frequenta. Eu parei de frequentar. E foi vitória para a minha vida. 6, 8 meses depois eu voltei a frequentar, porque eu já estava lá. Podia voltar. Podia ir nos lugares, porque nada daquilo ia me afetar mais, nada daquilo ia me levar a um ponto de me envolver com as drogas, me envolver com coisas erradas. Eu vi que a estratégia que Deus deu foi uma estratégia de prudência, uma estratégia de vitória. Ele fez prever, evitar inconveniências e perigos que eu não conseguiria suportar. Te pergunto aqui, quantas palavras nós falamos imprudentemente? Quantos olhares, quantos pensamentos, quantos julgamentos, que depois de tudo a gente, caramba, fiz besteira, pisei na bola. Vai um pouco adiante comigo, Neemias 4, 8, 9. Vocês lembram quem foi Neemias? Neemias, ele foi um homem que foi usado por Deus num determinado momento que o povo de Israel estava preso na Babilônia, e Neemias ele foi usado por Deus para voltar para Israel e reconstruir Jerusalém. Vocês lembram disso aí? E nesse momento que ele volta para Jerusalém, ele encontra resistência, uma resistência séria, pessoas que eram totalmente contra aquele projeto de Deus.
aquela bênção, aquelas bênçãos que Deus tinha sobre a vida de Neemias, aquelas promessas que Deus tinha sobre a vida de Neemias e as bênçãos sobre o povo de Israel, elas estavam prestes a não acontecer. Mas aí Neemias, ele teve postura, ele teve prudência. E olha o que diz, 4, 8 e 9. E ligaram-se entre si para virem atacar Jerusalém e para os desviar do seu intento. O intento era reconstruir o muro, e os que estavam atacando aqui eram os que eram contra o projeto que Deus tinha sobre a vida de Neemias e sobre o povo de Israel. E olha o que acontece em 9. Olha a postura de Neemias. Porém Neemias fala, nós, os que viemos da Babilônia, nós oramos ao nosso Deus. Quantos aqui já receberam uma promessa de Deus e já orou, Deus, faça com que essa promessa aconteça, Deus. Estou esperando, Deus, não sei o quê. Quantos já? É bênção isso. Quando você recebeu algo de Deus, quando você um culto, alguém que orou por você, num louvor, lembra sempre de você trazer à memória esse algo, essa promessa que Deus te deu. Mas olha o que aconteceu. Nós oramos, porém nós oramos ao nosso Deus, depois de saber que os homens iam guerrear lá, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então Neemias, ele não ficou lá, não, Deus deu a promessa, Deus é o meu Senhor, e Deus que vai guerrear, vamos só orar e descansar. Deixa aí, se os caras vierem atacar a gente, não ficar de boa aqui, fica só olhando. Neemias não fez isso. Neemias orou a Deus, e Neemias botou gente em pé. Enquanto tinha uns trabalhando, tinha outros caras em pé lá. Tinha gente com a espada desembanhada lá para guerrear. O que eu quero te falar nesse sentido? Deus te deu uma promessa, se apoie nessa promessa. Lute por essa promessa, trabalhe para que essa promessa aconteça. Ore, jejue, se empenhe. Faça isso. Não adianta ficar, não, um dia vai acontecer, um dia não sei o quê. Vai, mas faça, querer, lute por isso. Mostre esforço. Eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Às vezes eu vejo no meio do esporte, assim, que eu vejo atletas que não têm potencial de talento, mas o esforço desses atletas supera o talento de muitos outros que são ísimos, assim, você vê o cara e fala, esse cara é um talento nato. Porém ele relaxa, porque ele tá... Tem gente que é filho de Deus, fala, só filho de Deus, não acha descanso. Um outro que está lá, que não é talento, que não é nada, mas o esforço dele é tanto, que ele supera o outro em muito. Vai além. Eu quero te falar uma coisa. Luta, guerreia, ora. Eu tenho certeza que tempo certo as coisas vão chegar. Amém? E aí, olha comigo aqui. Até coloquei aqui, ó. Usar as promessas divinas como desculpa para não prevenir é tentar a Deus. É risco de fracasso. Eu tenho a promessa, então eu vou relaxar. Se eu pecar, eu estou salvo mesmo. A palavra de Deus fala uma coisa muito interessante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Pô, mas teve o tempo da volta de Jesus, por tempo que eu relaxei. Ixi, meu. Aí eu quero te falar uma coisa. É delicado isso. A Bíblia fala que é para nós estarmos como vigias, atentos a todo o tempo. O vigia que dorme, ele está guardando aquele bem, ele está protegendo aquele bem. Não. No momento que ele piscou o olho, no momento que ele fechou o olho, no momento que ele deu aquela cambalhada, o ladrão pula coisa e rouba tudo. O que ele vai dizer para o patrão dele? O cristão que vacila, o cristão que dorme, o cristão que não ora, o cristão que não luta por aquilo que Deus já falou, pode ser que Jesus volte num desse momento e você esteja piscando os olhos. Olha o que diz a palavra. Abre comigo Isaías 52:13. Diz assim: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Aqui está falando de Messias, de Jesus. Eis que o meu servo operará. Tem até na outra versão que eu vi lá, procederá com prudência. Jesus, o tempo que ele teve aqui na terra, ele foi um homem, um ísimo, um exemplo, uma personalidade que teve um comportamento
de prudência, que é um exemplo para cada um de nós. Mas abre em 1 João 2,6, olha o que está escrito. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Eu digo que foi Jesus, amém? Você também? Então tá bom. Então qual que deve ser o nosso caminhar? Como Jesus andou. Amém? Então a prudência tem que estar adiante de nós, amém? O Evangelho de João 4:1, por favor, diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Irmãos, aqui tinha uma situação, Jesus operando, Jesus fazendo tudo aquilo que tinha como propósito naquele tempo. Os fariseus, que eram os religiosos da época, os fariseus escutaram que Jesus estava ali fazendo algumas coisas. E os fariseus, o maior propósito que tinha no grupo dos fariseus era criar intriga entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João. E Jesus, percebendo essa maldade nos fariseus, percebendo esse desejo de querer fazer competição, querer criar intriga, o que fala no versículo 3? Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Irmãos, Jesus analisou a situação. Jesus foi prudente. Ele viu que estava prestes a eclodir uma confusão. Ele viu que os fariseus estavam ali, pessoas que queriam criar confusão diante da situação, porque um fazia mais, um fazia menos, não sei o quê. Jesus pegou, saiu, se retirou. Jesus foi prudente. Eu queria falar algo para você nessa noite. Vão ter momentos na tua vida, na minha vida, que a gente vai ter que sair. Vai ter que recuar. E estrategicamente a gente vai ter que recuar. Quando vê que tem algumas coisas, quando vê que dá para falácias, coisas que não edificam, adianta você ficar? Não, eu vou ficar porque eu vou dar meu palpite. Não, eu vou ficar. Não, tem gente que é tão turrão que não vai e fica até o fim. Não recua 1 milímetro. Se passa por espiritual. Eu quero falar que se existe isso em mim, você, a gente está sendo fariseu. Fariseu. O centro da confusão, porque vai colocar mais dúvida, mais confusão em tudo. Deus espera, em nome de Jesus Cristo, Deus espera que eu e você sejamos prudentes. A palavra fala que não é para a gente entrar em discussões que não edificam. Quer de nível espiritual, quer de nível familiar, quer de nível profissional, não adianta. Se Deus pedir para você ficar, que você fique, mas eu quero falar que em muitos momentos a gente vai ter que recuar para ser um homem de Deus prudente, um cristão prudente. Amém? E aí olha o que acontece aqui. Tem gente que não cede 1 milímetro, tem gente que nunca recua, tem gente que nunca pede desculpa, tem gente que vê o clima esquentar e joga lenha ainda. Vamos lá, vamos falar mais uma coisa, botar mais dúvida no coração, vamos ver. Aí a conversa vai para outro rumo. Tolice, Deus não está neste negócio. Amém? Deus não. Conversas que não chegam a um lugar onde Cristo é exaltado, onde traz clareza, onde traz discernimento, onde traz seriedade. Cristo não se manifesta nesses negócios. Fica atento, porque muitas vezes é no âmbito espiritual, às vezes é de âmbito familiar, às vezes é em relação a conhecimento geral de coisas seculares. Fica atento. Fica atento se Cristo vai ser exaltado e glorificado. Se Ele for, fica. Se Ele não for, recua. Pode ser que você está indo embora por quê? Você não sabe desse assunto, você não é crente. Fala aí. Não. Então a gente conversa. Agora não. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu estava em lugar e começou uma conversa que parecia que ia ser saudável, de repente você vê que um entra com maldade, um entra com alguma coisa de pegadinha. E eu falei, Deus,
perde o saio na boa. Deus espera de você e de mim a prudência em prever que ali Deus não vai se manifestar, em prever que ali vai gerar confusão e se retirar antes daquilo acontecer. Amém? João 7:1, olha o que diz aí. E depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia. Por que não queria andar pela Judéia? Pois os judeus procuravam matá-lo. Jesus, cumprindo o chamado dele, e a palavra fala que ele andava na Galileia, ele saiu da Judéia porque na Judéia queriam matar. Voltando ao mesmo ponto, muitas vezes a gente vai ter que mudar a rota. Muitas vezes é necessário, até coloquei aqui, é necessário por muitas vezes Jesus, Jesus, para se sentir seguro, ele sabia que não era chegada a sua hora de morrer, mas e assim mesmo ele foi prudente e se retirou. Ele sabia, porque eles queriam matar, Jesus sabia que não era chegada a sua hora, não era a hora de Jesus morrer. E ele falou, se eu ficar aqui, esses caras podem, esses judeus, já vi cristão falar, não, eu posso passar no meio do tiroteio, se não é minha hora, não gosto. Que imprudência é essa, meu amigo? Que falta de discernimento é esse? Que você está tentando Deus para quê? Eu lembro uma vez um amigo meu que era policial, e ele falou uma coisa para mim que me ajudou muito. Em 2 situações eu fui livre de acidente, não sei se ia morrer. Ele falou, Tadeu, quando você estiver dirigindo, Tadeu, ele sempre dirige olhando lá para frente, mas olhando, se der 1 quilômetro para frente, 300 metros, o máximo que der para frente você dirige. Eu falei, por quê? Não, porque quando você dirige fazendo uma leitura lá do fundo para cá, você consegue prever tudo o que está acontecendo, você consegue ter uma leitura muito mais ampla de tudo. E antigamente eu dirigia mais olhando aqui, 100 metros, 30 metros, o que estava aqui, boa, não sei o quê. Eu comecei a dirigir olhando lá. E eu me lembro uma vez indo para São Paulo, não na Serra de Caraguá, mas numa das serras aqui do Lázaro, não foi do Lázaro, foi da Praia Dura para a Lagoinha. E na boa, de repente eu vi um Fusca vindo, eu me dei falei, esse cara vai fazer a curva. Eu peguei e encostei o carro, assim, batata. O cara veio, rodou, pum, passou minha pista, bateu na minha frente, assim, passou 2, 3 metros de mim e veio para cá, assim. Se eu não tivesse visto, se eu não tivesse feito essa leitura que o cara me fez, eu tinha ou batido na primeira rodada dele ali, ou nessa segunda rodada aqui eu tinha batido. E quando eu parei o carro, a Patrícia falou, por que você está parando o carro, Tadeu? Porque olha ali na frente o carro. Foi prudência. Uma outra situação aqui no trevo, aqui, eu vindo, com meu bujazinho devagarzinho, e de repente, olhando, eu não foquei no trevo, eu foquei além do trevo. E aí, de repente, veio um carro vindo a milhão. Eu falei, esse cara é louco, porque esse cara vai fazer. O cara veio, o cara rodou. Ele foi fazer a curva, rodou. E parou invertido, assim, de frente para mim, que estava indo para lá. De repente, o cara veio um cavalo no pau, voltou e entrou para a cidade. E de repente veio um carro atrás da polícia. Eram uns sequestradores que estavam aí na época que pegaram. Teve um sequestro aí, uma época, não sei o quê. Aí eu lembro que veio o delegado lá, os caras dando um tiro, passando na minha frente. Meu Deus do céu. Só que eu vi o carro vindo a milhão de lá, e eu já fui parando, devagarzinho, assim. Aí os caras estavam, ô Tadeu, você dá esse custo, eu falei, calma, olha ali na frente. Queridos, se aquele cara não tivesse falado essa coisa para mim há muito tempo atrás, para mim serviu em 2 situações como livramento. Em 2 situações. Eu quero falar que as 2 vezes que eu recuei, estrategicamente, estou falando de âmbito físico, foi bênção para a minha vida. Às vezes que eu recuei, falando agora de algo espiritual, quando eu achava que era o momento, às vezes com a minha esposa veio, vamos, eu falei, calma que não é hora. Eu sei que agora é hora, não é hora. Eu via que Deus estava no negócio, eu via que Deus estava ali. Tem um detalhe de quem também é muito, vamos lá, prudente, excessivamente prudente, sem estar alinhado com Deus, muitas vezes o medo pode tomar conta de você.
E você recuar, não por prudência, mas recuar por medo. Isso também vai gerar consequências terríveis sobre a tua vida e sobre a minha vida. O fato da gente alinhar terrenamente, alinhar espiritualmente a nossa vida com Deus, ela faz toda a diferença, porque quer aqui na terra, quer espiritualmente, a gente vai, quando tiver que recuar, quando tiver que manifestar essa prudência vai ser manifesta para preservar a tua vida, preservar de sofrimento, preservar de falha, preservar de se precipitar, preservar de entrar em algo que vai te trazer consequências dolorosas lá para frente. Então Deus espera a tua vida alinhada com Ele, a minha vida alinhada com Ele. Abre comigo, João, um pouquinho para frente, 8:59. Diz assim: então pegaram as pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando por meio deles, e assim se retirou. Vai um pouquinho para frente, 10:39 e 40. Jesus ali, ele estava conversando com as pessoas e de repente, num determinado momento, os caras pegaram pedra e falaram: agora vamos matar ele. Jesus agora está na mira. E ele, não sei como que ele conseguiu, no meio do tumulto, mas ele conseguiu fugir. E olha o que diz no 10:39 e 40. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou das suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Escapou, retirou-se. Jesus fez isso por prudência. Jesus fez isso porque tinham pessoas mal intencionadas, pessoas querendo tirar a vida dele, pessoas querendo colocar julgo sobre ele, e que não era o tempo. Eu quero falar uma coisa, irmãos, que todas essas caminhadas, todos esses versículos que eu li, demonstram a prudência de Jesus, em recuar e demonstrando a prudência. Por amor a Deus, eu e você, nas nossas vidas, quando tiver situações ou circunstâncias que você venha recuar, porque você está alinhado com Deus, e sabe que você não precisa passar por aquilo, não precisa entrar naquele debate, se você estiver alinhado com Deus, lembre-se que a tua vida está sendo preservada. Quer a sua integridade física, quer a sua vida espiritual, sua vida está sendo preservada. E Deus vai te honrar. E Deus vai te honrar. E os propósitos dele vão acontecer na tua vida. Provérbios 10:19. Na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Amém? Quantas vezes fomos imprudentes no falar? Olha o que diz outro, 14:15, um pouquinho para frente. O simples dá crédito a cada palavra. O simples dá crédito a cada palavra. Fica atento a tudo que você fica escutando. Fica atento. Se tiver hora de sair, recua rápido, irmão. Não fica lá. Não vou falar nada, não vou escutar. Tem hora que é tanta baboseira que aquilo vai te influenciar, tá? Fica atento. Tem coisa que não é nem para a gente escutar. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O prudente, ele vê que ali não vai ser edificante, ele pista, sai correndo. E Provérbios 23, abre comigo. Compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a prudência, e não as venda. A verdade, a sabedoria, a disciplina e a prudência, e não as venda. Como que a gente compra esses atributos aqui que eu falei? A verdade, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Leia a palavra, irmão. Alinha a tua vida com Deus. Tenha momentos de oração. Tenha momentos de comunhão com Deus. Tenha momentos... O coletivo na igreja é bênção. Mas eu quero te falar uma coisa, e guarda isso. Eu falei desde o primeiro culto. Isso aqui, esse momento que a gente tem com Deus aqui é bênção entre nós. Mas o momento que vai te dar suporte para o dia mau é o teu momento pessoal com Deus. Pode ser que um dia a igreja, por perseguição, não exista. E se você não tiver o teu íntimo com Deus, eu quero falar que você vai estar
à beira de um colapso, tendo atitudes e comportamentos imprudentes continuamente. Se você tem um íntimo com Deus, pode ser que um dia a igreja não exista, mas a tua atitude, o teu andar, o teu falar vai ser de um homem prudente, aquele que se assemelha com Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Independentemente das promessas que Deus já te deu, independentemente de você já ter recebido elas ou não, independentemente do teu momento particular com Deus, teu momento pessoal, se nesses dias você teve algum comportamento, alguma atitude, alguma fala que depois você pensou, por que eu falei isso? Algo que você fez, que depois você falou para você mesmo, por que eu fiz isso? Por que eu pensei isso? Por que eu comprei aquilo? Onde você viu que houve um precipitar, houve uma falha, houve um julgamento. Eu quero te convidar no teu lugar a você curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos. A palavra de Deus fala que se nós dissermos que temos o Senhor, nós devemos andar como Ele andou. A palavra de Deus fala em Isaías que Jesus, o Messias, Ele andaria prudentemente, procederia com prudência, ou operaria com prudência. Então, se nesses dias houve falha da tua vida nessa área, houve erro na tua vida, você está tendo uma oportunidade aqui nessa noite de consertar, uma oportunidade de fazer uma oração, você e Deus no teu lugar, você e Deus. Baixa a tua cabeça e fala: Deus, perdão, Pai, perdão, ajuda-me, Deus, a ser, Pai, mais controlado, Deus. Ajuda-me, Senhor Deus, Pai, a ter discernimento, Deus, das coisas, das pessoas, Senhor Deus, para que eu não venha me envolver de uma forma, Senhor Deus, sem sabedoria, Pai. Fala com Deus. Faz oração no teu lugar. Se você agiu imprudentemente com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, se você falou, se você pensou, se arrependa para a glória de Deus. Eu preciso ouvir e compreender a tua voz. Ver a tua cruz, nela enxergar morada. Olhar em teus olhos e apenas confiar.
Deus pediu para você nesses dias que era para você recuar em alguma coisa e você não recuou, que você tome essa atitude o quanto antes. O quanto antes. Não resista ao que Deus tem falado. Pode ser que a promessa de Deus só aconteça na tua vida depois que você recuar. Estrategicamente, recuar por prudência. Querido Deus, eu quero colocar diante do Senhor a tua igreja, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, pelos exemplos, Senhor Deus, Pai, que nós temos em tua palavra, Senhor Deus. Homens, Senhor Deus, que tiveram promessas, assim como nós temos, Senhor Deus. E homens, Senhor Deus, que antes das promessas acontecerem, Senhor Deus, eles apoiaram, depositaram fé, Senhor Deus, nas promessas, Senhor Deus. Mas eles agiram prudentemente, Deus, no caso de Josué, Pai. No caso de Jesus, querido Deus, eu te peço, Pai, que todas as promessas, todos os propósitos que o Senhor tem em nós e através de nós, Pai, que nós possamos estar atentos, Senhor Deus, alinhados com o Senhor, Pai. Os propósitos espirituais, os propósitos terrenos, Senhor Deus, que possamos estar alinhados com o Senhor, e que possamos, Senhor Deus, ó Pai, agir prudentemente em todos eles, Pai, em todos eles. Eu sei, Deus, que muitas pessoas não entendem, Senhor Deus, ó Pai, o tempo de recuar. Muitas pessoas entendem como perda, entendem como derrota, mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós, como filhos de Deus, possamos aprender com o nosso Mestre Jesus, que em muitos momentos não foi para onde gostaria de ir, saiu de lugar de onde estava, tudo isso para preservar o teu nome, tudo isso para preservar o propósito ao qual o Senhor tinha através da vida dele, Pai. Que seja semelhantemente conosco, Pai, que nós possamos em todos os lugares que nós estivermos, Deus, no nosso lar, oh Deus, no nosso emprego, Senhor Deus, no lazer, querido Deus, que nós possamos ser, ó Deus, aqueles que levam o que semeiam a paz, aqueles que levam esperança, Senhor Deus, aqueles que proclamam a salvação, Deus, que nós possamos ser, Senhor Deus, pacificadores, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ser abençoadores, Pai, que nós possamos ser, ó Pai, como a Tua palavra fala, Senhor Deus, ó Pai, ter os olhos, Senhor Deus, ó Pai, a palavra fala, Senhor Deus, ó Pai, que é para nós andarmos, Senhor Deus, ó Pai, prudentemente, Senhor Deus. Querido Deus, eu peço para mim e para os meus irmãos, Pai, essa unção, Senhor Deus, essa capacitação, para que nós possamos glorificá-lo em tudo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu oro, louvo e te agradeço, Deus. Se alguém aqui, Deus, se arrependeu, ó Pai, de algo que falhou, de algo que errou, louvado seja o Teu nome, Pai, porque estamos alinhados com o Senhor novamente, Pai. Estamos, ó Pai, novamente alinhados com o Senhor, porque reconhecemos, Senhor Deus, ó Pai, as nossas fraquezas e as nossas debilidades, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.